Os textos não verbais, nós estamos cercados por eles, né? Então, se a gente sai na rua, tem um cartaz, as crianças desde muito pequenas reconhecem o símbolo do McDonald's como o M amarelo. A todo tempo a gente é bombardeado pelos símbolos e pelos textos não verbais. Só que a gente não é ensinado, e a escola também não acolheu sempre os diversos gêneros e os diversos textos nos seus programas. Isso é uma conquista muito recente nos nossos currículos. Então, eu acho que tem esse tempo de adequação, da gente entender que todo texto tem a sua estrutura e tem o seu fundamento e a sua importância, e que o texto verbal não é mais importante do que um ou outro. Então, uma infografia, ela tem uma narrativa própria construída pela imagem e pelo texto verbal, um correspondente ao outro. É o conjunto das duas linguagens que forma a infografia. Não é uma imagem sobreposta de legendas e nem legendas que descrevem uma imagem, né? Elas têm que nascer muito juntas, muito pensadas, porque isso forma uma narrativa completa. Eu penso que se a escola tomar os textos não verbais como objeto de ensino e valorizar isso com as crianças, ela tem muito a ganhar, porque é uma linguagem próxima que eles estão acostumados. Então, para uma criança, uma charge, uma tira, uma HQ tem o mesmo peso de uma tese. E isso é uma linguagem mais próxima deles, desse universo deles. Então, a questão do protagonismo, que tanto está em voga e que as pessoas buscam, eu acho que pode ser muito valorizada, não só na leitura, mas também na produção desse tipo de material. Então, se tem questões na escola que são demandadas, a participação das crianças, dos jovens, por que não eles produzirem cartazes, por que não eles produzirem materiais visuais? Isso um pouco a escola ainda não faz muito, ou quando faz é sempre voltado para uma estética já pronta, com parâmetros ainda muito adultos e não tão focados na produção do ponto de vista da criança ou do jovem, né? Agora, todo mundo tem que ter infografia, então põe infografia em toda a abertura, põe infografia a cada bloco de texto, mas ela não está sendo trabalhada de verdade, ela não está cumprindo o papel que ela foi pensada. Então, ter por ter não é irrelevante. Né? Se não tem um trabalho em cima daquilo, não precisa estar lá. Que é a mesma coisa com o texto. Se o texto não é trabalhado, se ele não tem uma justificativa, ele vira um pretexto. A mesma coisa com a linguagem visual, né? A gente pode cair no mesmo erro. A infografia, eu acho que, exatamente pelo conteúdo visual rico, ela ganha os alunos como porta de entrada, né? Então, a gente já começa a ler um material pela imagem, isso qualquer pessoa. E o conjunto que forma a infografia, esse balanço entre texto e imagem, bem distribuído, ele pode fazer não só que esse aluno entre para ler esse texto, esse gênero, como ele fique preso nessa leitura, porque ele pode ir descobrindo detalhes, aí ele vai para a legenda e lê uma informação, aí ele volta para a imagem, percebe como essa legenda, essa descrição está bem representada, e aí ele vai para outra legenda, e depois ele volta para a imagem para perceber um outro detalhe. E essa leitura que não é linear, esse ir e vir dentro da própria infografia, eu acho que é um ganho. Se a gente pensar o livro, quanto mais entradas ele tiver, é melhor, embora a gente ainda pense o livro muito linear, né? Você começa na página 1 e tem que terminar na página 188.
esse uso não precisa ser tão linear, ele pode ser um uso mais descontínuo, à medida que tem um assunto que interesse naquele momento, ou um acontecimento na cidade, no país, que tem a ver com um assunto que está um pouco mais para frente no livro. Isso é muito da percepção do professor e do trabalho, mas também as crianças fazem isso naturalmente, né? Eu tenho um filho também em idade escolar, então ele pega o livro e vai para frente, olha e fala, olha, eu estou estudando tal coisa, mas eu vi que lá na frente está falando sobre os gregos e eu quero saber o que aconteceu. Então fica até esperando, porque a escola tem essa tradição de trabalhar de forma linear. Então, às vezes, perde um gancho importante que poderia ganhar a atenção dos alunos, porque não está no plano ainda, é daqui a pouco. Né? Então, a gente ainda é muito... a gente ainda funciona de uma forma muito linear. Acho que a infografia ajuda um pouco a quebrar essa regularidade, nesse sentido que ela provoca esse vai e vem entre texto e imagem, essa leitura mais descomprometida, mais espacializada, né?